Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão, em Duque de Caxias, congregação em Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e a congregação em Nova Campinas, em Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Dominical, a lição de número 10, lições bíblicas, professor da CPAD, relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Vamos estudar agora essa lição 10, quando os pais sepultam seus filhos. Textual, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 8, 9. Verdade prática, não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Jó, capítulo 1, versículo 13, versículo 16 ao 19. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Vamos então para a nossa introdução. O patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nesta lição estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana. E, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia, a palavra de Deus consolo diante desse quadro. Então, nós vamos estudar aqui o luto e o luto por morte de um filho. O natural é que os filhos sepultem seus pais, porque os pais envelhecem mais rápido e têm a tendência de morrer antes dos filhos. Mas quando acontece ao contrário, um pai tem que sepultar um filho, como ele diz aqui, talvez seja uma das coisas mais dolorosas da vida do ser humano, perder um filho. Nós vamos estudar na vida de Jó. Ele não perdeu apenas um filho, mas perdeu de uma só vez 10 filhos. É difícil, vamos ver aqui que temos que passar realmente pelo luto, não podemos desprezar essa dor, mas que na palavra de Deus encontramos consolo para essas situações, e até mesmo por isso que estaremos estudando essa lição no dia de hoje. Primeiro tópico, a família de Jó. Primeira subdivisão, quem era Jó? O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca Jó, em Jó 42, 16. Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio, Jó 22, 16.
e tornou-se um homem rico e próspero. Jó 1, 13, 42, 12. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus, homem sincero, reto e justo, temente a Deus, e por isso se desviava do mal. Então, quem era Jó? Um homem que viveu, segundo as pesquisas, a Bíblia não data quando ele viveu, porque a gente lê a Bíblia, e a Bíblia, até certo ponto, ela está em ordem cronológica, mas quando você chega a certos livros, no Novo Testamento, inclusive também no Antigo Testamento, inclusive no Novo, não há uma ordem cronológica de fatos. Livro de Jó, provavelmente, Jó viveu antes de Abraão, entre Noé e Abraão. O que as pesquisas de várias áreas, chegam à conclusão. Era um homem que tinha uma família bem estruturada, estava funcionando tudo bem, Deus abençoou ele com bens materiais, e ele era um homem fiel ao Senhor. Se ele nasceu antes de Abraão, ainda não havia estruturado a nação judaica, os hebreus, de onde viria o Messias, através de Abraão. Foi ali com Abraão que Deus chamou e deu a promessa para que ele fosse bênção para todas as famílias da terra. Mas antes de Abraão, as pessoas também louvavam a Deus. Antes de serem da descendência dos judeus, também havia pessoas fiéis ao Senhor em todos os tempos. E aí estava este homem chamado Jó, ele era fiel ao Senhor, e o Senhor deu testemunho até mesmo para o próprio diabo sobre a vida de Jó, sobre como ele temia ao Senhor. Vamos aqui para a segunda subdivisão, que é a esposa de Jó. Tudo o que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os seus bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda Jó foi vítima de feridas purulentas, que é uma coisa purulenta, infecciosa, infeccionada, das quais ela teve repugnância. Todavia, fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da aprovação do seu esposo. Seu desespero afetou sua fé a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa a Deus e morre. Ela teve 10 filhos com Jó e, como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Então ele diz aqui que ela ganhou uma fama de mulher insana e ambiciosa. Isso não quer dizer que ela era uma mulher insana e ambiciosa. A gente sempre tem que ter a empatia, se colocar no lugar da pessoa. Será que eu faria diferente do que ela fez? Será que eu agiria diferente de como ela agiu? Nós estamos aqui estudando essas lições, chegamos à 10ª, vimos exemplo na vida de Abrão, Sarai, Rebeca, Isaac, Jacó, Raquel e Leia, vimos exemplo na vida de tantos outros personagens. Mas aqui os exemplos não são para dizer essa pessoa foi ruim, não, foram situações que ela fez, ou fizeram eles, que não foram boas, mas foi por um momento. O restante da sua vida foi uma vida de devoção. A Bíblia não nos deixa entender que a mulher de Jó era uma mulher ruim, mas ela certamente, Jó perdeu 10 filhos, ela também perdeu, ela era mãe. E talvez até pela situação de ser mãe, mais ainda influenciou ela. A mãe, ela tem esse sentimento, ela passou 9 meses com as crianças na barriga. Você imagina, 9 meses, 10 filhos. São 90 meses de gravidez até que os filhos nascessem. A dor de parto naquele tempo era bem diferente do que hoje, de 10 filhos. E agora ela perde todos de uma vez, além disso perde os bens materiais. E por final, e ela só fala isso quando ela fala, pois Jó amaldiçoa o seu Deus e morre, que foi uma palavra realmente com falta de fé neste momento. Vamos ver o final, vamos ver que Deus mudou o cativeiro de Jó, o problema de Jó,
e ela estava junto, porque a Bíblia não diz que Jó separou dela, ou que ela separou de Jó, e que depois Jó teve outra mulher. Jó, no final da sua vida, teve 10 filhos, e certamente com essa mesma mulher. E a bênção voltou para a sua casa. Mas ela disse isso quando Jó se encontrou totalmente enfermo. Talvez com pena de Jó, talvez com dó de Jó, porque a ideia dela é assim, se você morrer é melhor do que estar nesse estado de doença que você está neste momento. Mas ela não falou corretamente. Muitas vezes esse pensamento pode vir na nossa vida sobre qualquer pessoa. O fulano está sofrendo tanto que talvez seja melhor que ele morra. Mas Deus pode ter um plano diferente para a vida daquela pessoa. Então, é apenas um momento de falta de fé na vida desta mulher, a mulher do patriarca. Os filhos de Jó. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Eles tinham uma rotina social de banquetes, muita comida e bebida. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos, orava por ele todos os dias, ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos. Ele não somente ensinou, não somente demonstrou, mas também se preocupava. Como seus filhos faziam uma festa de tempos em tempos, e foi até numa dessas festas que acabou acontecendo o problema da morte deles, ele oferecia sacrifício a Deus. Porventura, diz lá a palavra, eles pecaram para que Deus perdoasse. Ele nem tinha certeza absoluta que seus filhos nessa festa tinham feito alguma coisa contrária à palavra, mas ele preventivamente orava pelos seus filhos. Ele dava uma cobertura espiritual aos seus filhos, no bom sentido que esta palavra possa ter. Temos que orar pelos nossos filhos, temos que pedir misericórdia de Deus aos nossos filhos, mesmo se porventura eles tenham atitudes que não concordamos com elas. A gente vai falar com eles, como temos aprendido nas 2 últimas lições, ou 3 últimas lições, vamos mostrar a eles a verdade e vamos orar para que Deus tenha misericórdia. Jó, que nos mostra aqui o texto da Bíblia Sagrada, ele cuidava bem de seus filhos. Vamos para a segunda divisão da lição, lidando com a morte dentro da família. E neste ponto 2, a primeira subdivisão, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Versículos 18 e 19 relatam um momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado. E só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz no Calvário. 1 Coríntios 15, 55 e 56. Leia esse texto em casa com calma, porque é importante. Assim todos ficamos perplexos diante da morte e principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Por isso a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo por causa de sua ressurreição. Podemos afirmar que a morte não nos deterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador. João 5,24. Simples assim. O homem não foi feito para morrer. O homem foi criado por Deus para viver eternamente. Adão e Eva foram criados para isso. A morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão e Eva, e o Senhor os advertiu antes que eles pecassem sobre isso, e eles acabaram comendo o fruto proibido, e a morte entrou no mundo. Então, o homem que foi criado por Deus perfeito, não foi criado para morrer. E a partir do momento que vem a morte, a primeira morte que está na Bíblia é do filho também, o autor da lição poderia ter estudado aqui quando o pai sepulta os filhos, os pais sepultam os filhos, e ter falado de Adão e Eva sepultando Abel, quando Caim, o próprio irmão, matou. Seria uma lição interessante também para ser estudada. E outros exemplos na Bíblia, mas ele escolheu Jó, também um bom exemplo para nós vermos. E agora, o homem não foi criado para isso. Quanto mais você sepultar alguém querido. A gente se abala com a morte. Há pouco tempo teve aí um terremoto na Turquia e na Síria. E morreram muitas pessoas. E noticiaram todo dia. Olha, morreu 500. Aí você abriu o noticiário no dia seguinte, olha, já descobriram que morreu 1000.
No noticiário diz o seguinte, ó, já é 1.500. Aí no noticiário, ó, já tem 3.000 mortos. E parece que aquele negócio afetava a gente, porque cada dia aí ele foi, eu não me lembro nem quantos, 10.000, nem lembro mais quantas pessoas morreram com aquele terremoto que aconteceu nesses dois países. E a gente se abala aqui, puxa vida, quantas pessoas morreram, perderam a sua vida, principalmente quando a gente sabe que muitos deles não tinham Jesus no coração. Então a morte de alguma pessoa já muitas vezes nos abala. Imagina morrer um parente próximo. Como eu disse na introdução, se eu sou filho, sepulto meus pais, como aconteceu comigo, meus dois pais, minha mãe e meu pai já morreram, eu fiz o sepultamento dos dois, isso é uma coisa natural. Agora, se eu morresse antes e meu pai e minha mãe tivessem que fazer o meu sepultamento, aí seria muito doloroso para eles. Então, uma pessoa próxima de nós morre, a gente sente, é o que diz aqui o texto, e foi o que aconteceu com Jó e sua esposa, que foram surpreendidos pela morte de seus filhos. Razão para a tristeza do luto de Jó e sua mulher, é o subtópico 2. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Neste contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. A Bíblia não fala de sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Então, teoricamente, é uma família feliz, onde não tinha motivos para choro. Financeiramente estava bem. Os filhos com saúde. Correndo tudo tranquilo. Jó não tinha motivo para choro, para tristeza. Mas de repente se abateu tudo sobre a família de Jó. E ele vai falar sobre isso, não só nesse ponto, mas no restante da lição, que faz parte, ele diz aqui em Eclesiastes, o choro faz parte. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Seria estranho que se você sorrisse no tempo que era para você chorar, e você chorasse no tempo que era para você sorrir. Está tudo bem, você está chorando. Quando fica tudo mal, você começa a rir à toa. Não é dessa maneira. Embora nós, cristãos, mesmo quando vem problemas sérios na nossa vida, a gente se alegra, mas não se alegra por causa do problema, se alegra porque mesmo mediante a situação difícil, o Senhor está conosco. O Senhor Jesus deixou uma promessa antes de deixar essa terra. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa pertencia só aos 12, a promessa pertencia só aos discípulos, aos 120 que receberam o batismo com o Espírito Santo, ela pertencia a todos os crentes em todos os tempos. Até o dia que Jesus voltar, ele está conosco. O dia que ele nos levar, ele está conosco, é uma promessa dele. Ele está conosco não é apenas estar ao lado olhando o que está acontecendo, mas é nos guardando, nos abençoando, nos consolando, nos dando força para vencer todas as dificuldades, até mesmo se for o caso desta situação que a lição de hoje nos traz, a morte de um filho. Subtópico 3 diz, fidelidade ao Senhor em meio à dor. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou o Senhor. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aquele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Por isso o patriarca pode dizer em atitude de adoração, no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ainda o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Talvez esse seja um dos pontos principais da lição. Vamos lá, meu amado irmão. Jó recebe a notícia, rasga suas vestes, mostrando que ele estava triste, era para cinza, rapou a cabeça, lançou-se em terra, mas ele não blasfemou de Deus, ele não ameaçou abandonar a igreja, abandonar a Jesus, não, ele adorou, no saí do meu ventre, no voltarei, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar alguma coisa que eu não sei se será bem entendido, mas até por causa dessa lição. Os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Deus nos concedeu para que durante um tempo, aqui na terra, nós pudéssemos
sob a direção do Senhor, orientá-los, levá-los aos caminhos do Senhor. Nada é nosso, tudo é de Deus. A nossa casa não é nossa. Pastor, não, eu tenho a casa própria. Comprei, suei, trabalhei, feito condenado para poder comprar minha casa própria. Eu quero dizer para você, você pode até discordar de mim, mas a casa é de Deus. Eu tenho um carro bonito, comprei tantas prestações, estou pagando ainda. Eu quero dizer para você que esse carro é de Deus. Foi Deus que deu todas as condições. Se não tiver condição, você nem respira. Você nem respira. Você acordou hoje, dá glória a Deus, você acordou, você está respirando. Deus dá saúde, Deus dá tudo. Nós dependemos totalmente de Deus, a nossa vida está totalmente dependente de Deus. Então, os filhos foram dados. E eles não são nossos, são de Deus. Neste caso aqui, por uma situação específica, especial, permissão de Deus, aprove Deus tomá-los. E creio que os filhos de Jó eram salvos. Ele ensinava a palavra de Deus para eles. E aí, Jó perdeu tudo. Mas ele entendeu que essa perda, a única coisa que ele não poderia perder era a sua fé em Deus. Ele não poderia desacreditar de Deus. Hoje as pessoas estão perdendo emprego, deixando a igreja porque perderam o emprego. As pessoas estão ficando com uma enfermidade e aí não é curado rapidamente, estão abandonando o Senhor por causa disso. Não é assim, meu amado irmão. Tudo está no controle de Deus. Ele tem o tempo dele, a hora dele, o momento dele, e nós temos que confiar nele, porque nós não temos que confiar em Deus por aquilo que ele faz por nós, mas por aquilo que ele é. E a maior bênção que nós temos é a nossa salvação, o nosso nome é escrito no livro da vida. Vamos para o último ponto da lição, ponto 3. Cristãos e o luto. Não culpe a Deus. Parece que até eu já antecipei um pouco aqui no ponto 2. Não é muito difícil, nos momentos de perda inesperada, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó, conforme Jó 1, 21 e 22. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra. Deuteronômio 29, 29. Você sabe o que está escrito em Deuteronômio 29, 29? As coisas reveladas, as coisas encobertas pertencem a Deus. E as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. Ah, pastor, esse texto aqui o autor colocou por um acaso no meio da lição? Não. Leitura bíblica de quinta-feira diária. Está aqui Deuteronômio 29, 29. E ainda está em 1 Coríntios 13, 12. Você não sabe a causa do sofrimento, mas Deus sabe e basta Ele saber, porque Ele tem solução para tudo. E até vou fazer um parênteses aqui para dizer, leia os textos da semana. Não é enfeite aqui da CPAD na revista. Um texto para segunda, um texto para terça, só para ocupar espaço no papel. Não, é para que nós leamos e aprendamos juntamente com a lição. O próprio livro de Jó não revela por que o ser humano sofre. O que o livro nos ensina, encoraja a suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor, diante do processo de um sofrimento imerecido. Haverá um dia em que tudo estará patente diante de nossos olhos. 1 Coríntios 13, versículo 12, eu vou até ler para você esse texto, eu citei, mas não li. Hoje, a gente sempre fala que é um estudo bíblico, e às vezes eu li alguns versículos da Bíblia aqui que estão citados, mas hoje eu não li nenhum. Mas vou ler esse aqui para você, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Nós temos uma limitação por causa deste corpo. Esse corpo é um corpo que herdou o pecado de Adão e Eva. Muitas coisas a gente não vai entender e não adianta você querer entender. Só vai entender se Deus te revelar. E como é que Deus revela, pastor? De várias maneiras. Deus pode usar um profeta, alguém que tem um dom de profecia, de revelação para você, algum mistério na sua vida que você não consegue entender. Deus pode te revelar através da leitura da Bíblia Sagrada e você entender alguma coisa que para você é um mistério.
Deus pode te falar diretamente ao teu coração, tem uma maneira de falar. Agora, Ele vai te revelar o que Ele quer revelar, não o que você quer que Ele revele. Não o que você acha que é importantíssimo que Ele fale para você, que sem aquilo a tua fé desmancha. Não, a nossa fé não tem que estar naquilo que nós sabemos de Deus. Até que a Bíblia não foi escrita para provar que Deus existe. Tenha isso no teu coração. A Bíblia não foi escrita para provar que Deus existe. O livro de Jó não foi escrito, como ele diz aqui, para mostrar o motivo do sofrimento. Não, o livro de Jó foi escrito para nos mostrar, essa história de Jó, como lidar com o sofrimento. Deus é Deus e temos que acreditar nele, seja qual for a situação. Segunda subdivisão do ponto 3. Vivendo o luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou. Eu quero contar uma experiência própria minha, meu amado irmão. Isso não quer dizer que essa minha experiência tem que ser a sua ou de qualquer pessoa. Eu sou pastor evangélico, logicamente, todo mundo sabe, está aqui assistindo, já foi falado no início. Alguém talvez que não me conheça, que possa ver esse vídeo. E em 2012 a minha mãe faleceu. Eu tive que fazer a cerimônia, inclusive duas, uma na igreja e outra pequena, menor, lá no cemitério. E quando eu estava na igreja, ali estavam minhas irmãs, ali estava minha esposa, minhas filhas, os irmãos da igreja, irmãos de outras denominações, muita gente foi ali, porque minha mãe era conhecida. E as pessoas estavam ali, muitas chorando, muito. E eu tive que sentir-me nessa obrigação, e assim o fiz, eu não chorei. Cantei hino, achei que eu não conseguiria cantar o hino, mas cantei hinos relativos a essa situação, dei uma palavra, falei para as pessoas, é importante, porque eu sempre falo em enterros, né? A pessoa ali morreu, mas nós estamos vivos, temos que continuar a vida no sentido de que se não temos Jesus no coração, temos que aceitar ele. Ali havia pessoas não crentes. Que elas tinham que seguir o exemplo da mãe que foi crente até o final da sua vida. Ponto. Acabou. Lá o outro cerimônia da mesma. Quando eu cheguei em casa, sozinho com a minha esposa em casa, com minhas filhas, aí sim eu chorei muito. Você chora. Pastor, só sente falta da sua mãe? Sinto. Meu pai morreu em 1989, fevereiro de 89. Aí você faça a sua conta aí, fevereiro de 89, agora estamos em 2023, 23 com 11, são 34 anos. Eu ainda sinto falta dele. Então não é que você vai esquecer aquela pessoa que morreu, você vai simplesmente agora viver a vida e não vai lembrar nunca, mas o luto tem um momento. Aqui tem até um subsídio aqui que fala que o luto deve durar 6 meses, alguma coisa. Eu acho que não. Essa questão de 6 meses, um ano, ou quanto tempo a pessoa sente, é meio relativo. Mas o que não pode acontecer é você ficar com luto ad eterno, né? Para sempre, e esquecer totalmente. Aquela pessoa viveu, Deus te deu um tempo para que ela vivesse junto com você. No momento que ela viveu junto com você, seja que ela foi bênção na tua vida, e agora ela partiu. E agora você tem que continuar vivendo, sendo bênção na vida de outras pessoas, porque se Jesus não voltar antes disso, nós também vamos partir um dia. E quando nós partimos, aqueles que ficarem precisam tirar o melhor aprendizado da nossa vida nesta terra para a vida deles. Esse é o legado que temos que deixar. Depois do nosso legado, muita gente acha que o legado que a gente tem que deixar é bens materiais, é isso, é aquilo. Não. O legado principalmente para nós cristãos, é a nossa fé em Jesus, como criamos nele, como passamos pelas dificuldades, as lutas, os problemas e continuamos confiando no Senhor Jesus Cristo. Nós temos que viver o luto. Ele diz aqui, choro, silêncio, compreensão fazem parte disso. E por último, último ponto da lição, 3.3, mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias do período de um luto. Mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. 1 Tessalonicenses 4.13. É preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada. Por isso não é saudável.
Esse cuidado é coerente com a fé cristã que proclama a esperança de vida, porque nosso Senhor ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 5. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com uma pessoa querida que partiu em Cristo. Logicamente, o autor da lição está falando de pessoas que morreram em Cristo. Então, nós temos aqui uma situação para falar importante. Às vezes, o teu parente, e aí nós vamos falar não só de filhos, né? Morreu o teu pai, morreu a tua mãe, morreu o teu filho, morreu o teu tio, morreu o teu avô, e ele não aceitou a Cristo como Salvador. Então, realmente, é muito difícil. Eu já vi vários enterros, né? Já tive que fazer várias cerimônias ou participar de vários enterros. A coisa mais difícil é você ir no enterro de uma pessoa não crente. Até para você, como pastor, falar ou até assistir situações que ali acontecem. Nos enterros que eu vi de crentes, pessoas choraram, sentindo a falta da pessoa, nunca mais vou estar aqui fisicamente com essa pessoa, mas há uma esperança de vê-la lá na glória junto com o Senhor. Se nós que estivemos aqui, porque não adianta me desesperar na morte do meu parente crente, né, ficar chorando, nunca mais vou ver ele aqui na vida, mas ter uma esperança de vê-lo lá na glória, se eu, aqui na minha vida, até o final da minha vida, não viver na presença do Senhor, para também chegar lá e poder ver aquele parente. Mas essa situação é bastante delicada para aqueles que perderam seu parente que não era cristão. Mas ela só será mais delicada se, quando essa pessoa esteve aqui na vida, do teu lado, você não falou de Jesus para ela, você não demonstrou Jesus para ela, você não deu bom testemunho de Jesus para ela, você não mostrou o teu exemplo para ela, e ela morreu sem Jesus, e, enfim, o que você vai fazer agora? Mas se você fez a sua parte, Deus deu livre-arbítrio ao homem, ele pode escolher servir ou não a Jesus. Se essa pessoa resolveu não segui-lo, é triste, mas a gente não pode fazer nada sobre esta situação. Ao homem cabe morrer uma só vez, e depois vem o juízo, e todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Vamos para a conclusão da lição. Sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor, da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso é importante que levemos em conta essa declaração do salmista. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, 26, na Nova Almeida atualizada. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firmes a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e ao mesmo tempo esperançosa. Portanto, nesse momento, é tempo de confiar em Deus. Para terminar, eu vou lhe contar um exemplo muito antigo, que eu li alguma vez em algum lugar. Nos Estados Unidos da América, certa vez, uma mãe teve um filho e ainda pequeno ele morreu. E aquela mãe era uma cristã, ela se ajoelhou do lado da cama, orou, e o Senhor fez aquela criança voltar. Pastor, isso é pecado? Não, de jeito nenhum, meu amado irmão. Mas vamos continuar a história. Aquela criança cresceu e no estado que ela morava, nos Estados Unidos tem uma configuração diferente do Brasil, alguns estados lá têm pena de morte para alguns crimes e outros estados não têm. E no estado que ela morava, tinha pena de morte. E aquela rapaz cresceu, chegou na fase adulta, cometeu um crime e foi condenado à cadeira elétrica e veio a falecer. Então, se ela entende a vontade de Deus, a presciência de Deus, o conhecimento de Deus de todas as coisas, e permite que aquela criança, ela não mais conviver com aquela criança, ela ia viver a vida dela toda, ela ia chorar muito tempo, ela ia sentir falta do seu neném, mas a situação da vida daquele jovem seria diferente. Então, eu não posso culpar a Deus pelo que ele faz, porque eu estou vendo o que está na frente do meu nariz. Deus está vendo aquilo que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, Ele sabe todas as coisas. Então eu tenho que entender, luto vai haver, tristeza vai haver, mas a vontade de Deus, ela sempre é soberana e maravilhosa. Então eu tenho que continuar confiando nesse Deus,
glorificando esse Deus e fazendo a sua vontade. Deus possa nos abençoar através desta lição de hoje. E se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, os prejuízos da mentira na família. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.